A Bíblia é a verdade de Deus para nós. Por isso, podemos confiar que a Bíblia é verdadeira em todas as suas afirmações, especialmente porque a Bíblia não é um livro inspirado por homens. E se a Bíblia fosse inspirada por homens, seria bastante óbvio que os homens não mostrassem em suas páginas suas deficiências, falhas e pecados. Os homens se mostrariam como heróis e encobririam todos os seus erros e deficiências. No entanto, a Bíblia é inspirada por Deus e foi escrita para o nosso entendimento. Ser um homem piedoso requer ações conscientes e deliberadas. É um processo para toda a vida. A verdade é que existem hábitos que são prejudiciais para viver uma vida piedosa. Eu estava assistindo um lutador que se preparava para uma luta, e ao se preparar para essa luta, ele passa por um treinamento de 12 semanas. E durante esse treinamento de 12 semanas, ele passa por um cronograma de treinamento extenuante. E ele disse algo que eu acho que também pode ser aplicado aos cristãos. Ele disse que durante o período de treinamento e preparação, há coisas que ele evita, porque não são benéficas para o desempenho físico. Dentre algumas coisas mencionadas estavam o álcool e ficar acordado até tarde. Os mesmos princípios podem ser usados para nós cristãos. Para cristãos, há coisas que precisamos evitar se quisermos manter sobre nós a unção de Deus e a força do Espírito Santo. E é justamente por isso que precisamos nos abster de hábitos que possam entristecer o Espírito Santo. E com isso, evitarmos ficar fracos e debilitados espiritualmente. E aqui estão os hábitos que precisamos evitar, pois são 4 hábitos que mantêm um homem de Deus mais fraco. Antes de apresentarmos os hábitos, por favor, inscreva-se no canal, ative as notificações para você ser avisado dos novos vídeos. Deixe o seu like e, se quiser, deixe também um comentário. Primeiro hábito: imoralidade sexual. Uma das maneiras mais sutis que o diabo usa para desviar bons homens piedosos é tentá-los com mulheres. Ele sabe que há uma força natural de atração entre um homem e uma mulher. Então o diabo quer alavancar essa atração natural e fazer homens piedosos caírem no pecado de fornicação e adultério. A Bíblia tem vários exemplos de grandes homens de Deus que caíram nessa armadilha. Veja Sansão, um homem literalmente descrito como o homem mais forte da Bíblia, e ele foi derrubado por não saber controlar seu desejo sexual e sua necessidade de perseguir mulheres. Sansão não era um homem comum. Ele foi escolhido por Deus. Carregava uma unção poderosa que o capacitava com uma força descomunal. Força esta que lhe permitiu matar de uma só vez 1000 homens. Mas foi derrubado de joelhos por apenas uma mulher. Esse hábito de perseguir mulheres o destruiu e destruiu seu grande destino. Sansão morreu no auge de sua vida, e alguns homens nos dias de hoje não têm noção do perigo e acreditam que estão imunes a esses ataques. Alguns pensam que estão acima do pecado sexual e da tentação sexual. E eu sempre penso comigo,
Você realmente acredita que está acima dos homens que escreveram a Bíblia? Há uma citação maravilhosa que eu ouvi uma vez que diz: Homem, se você acha que não pode cair em pecado sexual, então você é mais piedoso do que Davi, mais forte do que Sansão e mais sábio do que Salomão. Você é mais piedoso do que Davi? Mais forte do que Sansão e mais sábio do que Salomão? Pense bem. Vivemos em uma sociedade que, de certa forma, glorifica os homens com várias mulheres. No entanto, permita-me ser claro. Nada de bom pode vir de uma relação com uma mulher que não seja a sua esposa. Deus não abençoa esses casos amorosos. Deus não abençoa um homem que deixa um casamento para procurar outra mulher. Piedade e um estilo de vida promíscuo não andam de mãos dadas. Você não pode ir adiante do Senhor e orar com a mente limpa e o coração limpo depois de passar a semana fornicando e cometendo adultério. Piedade e um estilo de vida promíscuo não andam de mãos dadas. No exercício do ministério ao longo dos anos, eu vi pessoas promíscuas arruinarem suas vidas, porque não conseguiram dominar seus impulsos por outras mulheres. Em vez de se contentar com a esposa que Deus o abençoou, eles estavam muito focados na mais nova atração. A maior mentira que Satanás lança nos relacionamentos é que a grama do vizinho é mais verde. Não, eu digo que não é. A grama não é mais verde do outro lado. Isso é uma mentira de Satanás que quer arrastar você para o adultério. O que você precisa fazer é regar a sua própria grama. Alimente seu próprio relacionamento. Beba água de sua própria fonte. Segundo hábito que mantém homens piedosos mais fracos: hedonismo. Nada pode enfraquecer mais um homem de Deus do que a busca desenfreada por saciar seus próprios prazeres. Na primeira carta a Tiago, capítulo 5, versículo 6, está escrito: Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Embora essa passagem tenha sido uma mensagem direta para as mulheres, ela se aplica também aos homens. Qualquer homem que se entregue aos prazeres está morto enquanto vive. Em outras palavras, esse homem é um zumbi. Isso pode parecer estranho até que você possa ver através de lentes espirituais. Quanto mais você persegue o prazer, mais fraca sua vida espiritual se torna. Você não leu nas Escrituras que nosso espírito e a carne estão em constante batalha? O prazer permite que você alimente sua carne, em detrimento do seu espírito. Perseguir o prazer não se limita à busca pela imoralidade sexual ou um relacionamento fora do casamento. Se você se alimentar demais ou dormir excessivamente, você estará também buscando o prazer, e isso enfraquecerá sua vida espiritual. Permita-me ser direto. Assistir a vídeos imorais na internet, quando ninguém está por perto, é buscar prazer. Usar drogas é buscar prazer. Jogos de azar é buscar prazer. Ir a lugares que você não deveria ir também é buscar prazer. A autogratificação é a busca de prazer. Essa busca enfraquece um homem piedoso e rouba sua força.
Nunca encontrei nenhum cristão fervoroso que viva da busca de prazeres mundanos. Prazeres são como os espinhos que sufocam a piedade e a espiritualidade. Tenha cuidado diante dessas coisas que nos afastam de Deus. Lembro-me de um jovem que tinha problemas em assistir a vídeos imorais na internet. Quando não havia ninguém por perto, ele passava horas na escravidão do pecado. E ele me disse: eu não posso mais orar a qualquer hora. Eu tento orar e toda vez que eu fecho os olhos em oração, eu vejo imagens, aquelas que aparecem na internet, os vídeos que eu assisto com imoralidade. Esse jovem que já foi capaz de orar livremente, agora estava aprisionado nas garras do inimigo. Ele não conseguia mais manter uma conexão com Deus. Satanás criou uma fortaleza em sua mente. Lembre-se das palavras da carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 27. E não deem lugar ao diabo. Uma fortaleza estava agora na vida desse jovem. Sua mente agora estava corrompida pelas coisas que ele assistia. Existem aqueles cristãos que pregam um evangelho onde você pode viver como o mundo, se comportar como todo mundo, assistir o que o mundo assiste e ouvir o que o mundo ouve. Esse evangelho é uma mentira. É um outro evangelho do qual Paulo já mencionou. E ele disse: qualquer um que pregue um outro evangelho que não este que lhe apresentamos, seja maldito. Uma vida piedosa é uma vida de separação. Uma vida piedosa é uma vida de rompimento com os valores do mundo. Foi somente através do processo de libertação e renovação de sua mente com a palavra de Deus que aquele jovem foi capaz de voltar a orar livremente e novamente estabelecer sua conexão com Deus. Terceiro hábito que mantém fracos os homens de Deus: a busca por riquezas. A primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10 nos diz: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Uma das verdades básicas que muitos cristãos ainda não compreendem é que as riquezas não foram feitas para serem perseguidas. O amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Quando você ama o dinheiro, você muda. Quando você ama o dinheiro, você o adora. Quando você ama o dinheiro, você fará o que for preciso para adquirir mais e mais. A Bíblia é clara. Você não pode servir a dois senhores. Mateus capítulo 6, versículo 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. A palavra de Deus é clara. Você não pode ter dois mestres. A realidade é que ambos os mestres têm duas direções concorrentes para as nossas vidas. Se você estiver servindo a Deus, sua vida seguirá em uma direção. Se você estiver servindo ao dinheiro, sua vida seguirá em outra direção oposta, completamente diferente.
você não pode servir a ambos, porque eles estão indo em direções opostas. Esta passagem nos obriga a examinar nossas vidas e a nos perguntar: quem é o nosso mestre? Se o dinheiro é o seu mestre, provavelmente você comprometerá sua fé. Se o dinheiro for seu mestre, provavelmente você não priorizará a Deus. Se o dinheiro for seu mestre, muito provavelmente a vida piedosa não será sua prioridade. Você de fato tem muitas responsabilidades financeiras para assumir como homem, mas quanto mais você busca riquezas, mais você se afasta de Deus. Alguns pegaram essa passagem para afirmar que os verdadeiros cristãos devem evitar o dinheiro, que devemos apenas vender tudo o que temos e dar aos pobres. E isso também não é verdade. Isso é enganoso. Pode parecer uma piedade, mas não é. Na verdade, muitas vezes é falsa piedade. O dinheiro e a riqueza não são um problema em si mesmo. Eles apenas são uma ferramenta. A maneira como usamos essa ferramenta é que determina se ela se torna um mestre ou um escravo. Quando amamos o dinheiro, adoramos a riqueza. Mas quando o subjugamos, quando dominamos o dinheiro, ele se torna o nosso escravo. O homem piedoso saberá dominar os seus impulsos e dominar os seus recursos, e com isso não servi-los como um mestre que se oponha a Deus. Quarto hábito que mantém homens piedosos fracos: a busca por plenitude fora de Deus. No livro de Atos, capítulo 17, versículo 28, a Bíblia nos diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Não temos nenhuma vida fora de Deus. Quando Deus criou Adão, ele precisou soprar em suas narinas o fôlego de vida para que então Adão se tornasse um ser vivo. Por isso podemos afirmar categoricamente: sem Deus, o homem não é nada. Jesus afirmou isso quando disse: sem mim nada podeis fazer. Você pode se tornar um milionário e ainda assim não poderá fazer as coisas que você precisa. Se você se tornar um milionário, isso não vai te completar. O prazer não vai ser o suficiente. Viver uma vida promíscua, se relacionando com variadas pessoas, também não vai te completar. A busca pela completude fora de Deus te separará da fonte de sua existência. Deus é o que você precisa. Em Deus nós vivemos, nele nos movemos e nele existimos. O Salmo 16, versículo 4 nos lembra: grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Meus amados irmãos, eu apresentei aqui 4 hábitos que podem manter um homem piedoso fraco. 4 hábitos que podem afastá-lo de Deus. 4 hábitos que podem destruir sua vida, sua família, e assim deixar um péssimo testemunho para a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você, porventura,
está cometendo um desses pecados, hoje mesmo o Senhor te convida ao arrependimento. Hoje mesmo você pode buscar diante de Deus o perdão por esses pecados e retomar a sua vida. Lembre-se das palavras da primeira carta de João, capítulo 2, versículos 1 e 2, que diz: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o Justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Hoje, o Senhor te convida a restabelecer com Ele uma comunhão que te conduz a uma intimidade, e assim você possa produzir muitos frutos, sendo uma bênção para aqueles que estão à sua volta. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, deixe o seu pedido de oração nos comentários, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, assista este que está aparecendo. Tenho certeza que também vai edificar a sua fé. Eu sou Ney Santos. Fique com Deus. Eu estou indo com Ele também.